total de passageiros deste mundo para o outro. Quem lhes dá os passaportes? O acaso que escolhe indiscriminadamente ou uma lei inflexível que traz de volta o culpado reveria responder pelos seus desmandos. Seria nada confortador para o habitante terreno saber-se regido por lei caótica, que não leva em conta os méritos, a distribuir dores e alegrias de maneira arbitrária, materializando efeitos sem a observância das causas. Não estou querendo criar a síndrome do karma, onde uma criança ao sofrer pequeno corte no pé, nada lhe seja feito além do curativo, pois aquilo lhe era reservado por predestinação. Talvez os velhos métodos educativos, de andar calçado, de não colocar vidro no chão, tenham sido esquecidos, e isso não é karma, apenas descuido dos pais, desde que tenham tomado conhecimento dos meios de evitar o acidente. Atribuir as consequências das menores picuinhas nas quais nos envolvemos à lei kármica, é não entendê-la. O karma de hoje é criação do ontem, quando nos descuidamos da ética evangélica. Podemos agravá-lo, aliviá-lo ou estacioná-lo. A lei kármica admite flexibilidade em seu determinismo, mas seu cumprimento é inexorável, no sentido que cada um receba segundo as obras praticadas. É portanto criadora e determinadora de muitos acidentes, acordando o espírito da inércia ou da lentidão em que se encontra por livre vontade, de vez que o velocímetro da marcha evolutiva de cada um é ajustado por si próprio. Neste capítulo veremos alguns casos de acidentes, com as consequentes implicações no perispírito dos acidentados, bem como a terapia ministrada, objetivando a normalização desse corpo plástico. Quando esses acidentes atingem proporções inusitadas prejudicando sobremaneira o perispírito, entra em cena o corpo mental servindo como forma para a nova peça ser modelada. Até aqui isso parece ser uma constante em acidentes de grande porte. Primeira visita. O instrutor está me informando que vamos observar 2 casos de acidentes traumáticos para o perispírito. A explosão de um avião de passageiros e um paciente vítima de radiações atômicas de Hiroshima. São exemplos bem demonstrativos das agressões que o perispírito pode sofrer, determinada pelas condições mentais e kármicas de cada um. Fala-nos que nessa observação você pode explorar o assunto à vontade, de maneira a não permanecer em dúvidas em qualquer detalhe da narrativa. Encontrou-me em uma sala ampla e arejada, onde homens e mulheres trajam batas, como se fossem profissionais da medicina. À minha frente uma tela branca e grande, onde, segundo o instrutor, vamos assistir a um acidente ocorrido com um avião de passageiros. As cenas que começam a surgir mostram imagens tridimensionais de grande realeza. Como estou atenta a todos os detalhes, noto através das cenas, que os passageiros do avião são as mesmas pessoas que estão aqui conosco, assistindo ao filme. No avião eles estão bem vestidos, paletós, elegantes vestidos, como se estivessem a passeio. O instrutor, que coisa estranha, diz que as cenas relativas ao acidente estão sendo retiradas da mente dos passageiros. Devo permanecer com atenção máxima, para descrever o mais fielmente possível. Verei a atuação dos médicos e enfermeiros antes e após a tragédia. Neste instante ele coloca a mão sobre a minha cabeça e sinto como se extraísse algo de mim. Como no momento sou a única encarnada presente, devo funcionar como doadora de ectoplasma para uma melhor funcionalidade da tela. Todos os espíritos que estão na primeira e na segunda fila estão concentrados, e de suas mentes sai uma substância azul prateada, que está dando vida às ações na tela. O avião está em voo e seus passageiros descontraídos. O clima é alegre e cordial e nada parece prenunciar uma tragédia. As pessoas que passaram por esse acidente, e que aqui estão presentes, encontram-se equilibradas e conscientes. Vejo agora vários enfermeiros dentro do avião. O acidente ainda não ocorreu. Cada enfermeiro, concentrado e em posição de alerta, se coloca ao lado de um passageiro.
Os passageiros continuam despreocupados como se tudo transcorresse normalmente. Vejo também com os enfermeiros, outras entidades desencarnadas, amigos e familiares dos passageiros, uns aflitos, outros orando, alguns prontos para o auxílio. Os enfermeiros continuam posicionados, uns à frente, outros de lado e ainda alguns à retaguarda dos passageiros. Isso está me deixando nervosa, como estou um pouco tensa. O instrutor diz que me poupará do instante dramático da explosão, pois a mesma é bastante chocante, podendo me abalar e com isso prejudicar a narrativa. Verei cenas imediatamente após a explosão. Mas está acontecendo algo inesperado. Alguns espíritos na assistência, que passaram pelo acidente, estão vivendo fortemente o momento. Envolveram-se demais com o drama revivido e forçaram o aparecimento na tela do momento crucial da explosão. A cena está sendo plasmada. Não há tempo nem para gritos. Explodiu de uma vez. Tudo e todos vão pelos ares. Pedaços humanos se projetam em várias direções. Os enfermeiros que estavam a postos, retiraram os perispíritos dos passageiros, frações de segundo antes da explosão. É como se eles tivessem desencarnado antes da tragédia se consumar. Foram como que sugados do corpo, até aqueles mais arraigados à matéria. Ocorre que alguns registraram tão fortemente a explosão, que a impressão que sentiram no momento pareceu fixar-se em suas mentes, entrando em coma profundo a reviverem seguidamente a cena dantesca. Esses que registraram rudemente a cena, sofreram impacto no perispírito. Sim. Vejo a cena onde um espírito desesperado procura pedaços do seu corpo. Ele está totalmente alucinado. E por que não entrou em prostração? Por causa do seu apego demasiado à matéria e ao corpo físico. Era excessivamente vaidoso, cultivava certo endeusamento de sua figura e os enfermeiros não conseguiram fazê-lo entrar em prostração. O desespero é muito grande. Procura juntar cada parte do seu corpo. Aqui ele pega um pedaço da sua perna, ali ele apanha uma mão. É engraçado. Ele traz um pedaço da perna na mão, vejo seu perispírito sem a perna, mas ele caminha normalmente. Como pode ser isto? O instrutor explica que o pedaço de perna que está em sua mão é uma criação mental dele, estando seu perispírito intacto, posto que foi retirado do local antes da explosão. Insiste que são resíduos de sua mente, onde se alojou a ideia da mutilação, favorecida pelo desconhecimento da existência do perispírito. O tratamento para ele não será o mesmo dos mutilados comuns, de vez que ele necessita apenas de educação mental e conhecimentos básicos sobre a vida espiritual. Muitos espíritos que entraram em prostração, abrigando em cores vivas nos arquivos mentais o drama sofrido, necessitam dessa terapia, pois se veem e se sentem mutilados, quando na realidade estão perispiritualmente intactos, sem a lucidez de perceberem tal realidade. Isso ocorre devido ao grau de alucinação em que se encontram e à falta de méritos que os credenciem a uma percepção mais vigorosa da realidade em que se inserem. Esse companheiro que traz o pedaço de perna em sua mão, fechou todas as portas ao seu redor, para ter como visão única o pedaço de perna que julga ser real. Os desencarnes coletivos, que são casos excepcionais, podem ser precedidos de um desencarne antecipado dos envolvidos, contabilizando-se neste caso o trauma perispirítico, por conta da cristalização mental da ideia do acidente e do despreparo do espírito para com as leis divinas. Alguns passageiros assistiram ao acidente, mas não compreenderam que poderiam ficar imunes aos seus efeitos, justamente porque não havia intimidade com o estudo, nem a meditação sobre o seu mundo de origem, o plano espiritual. Mas já estudamos casos de explosões em que o perispírito realmente sofreu danos profundos, à semelhança do corpo físico. É verdade. Mas aqui o caso é diferente. O perispírito foi retirado do local da explosão, não lhe restando qualquer sequela. No caso que observamos, suicídio,
Houve por livre-arbítrio uma agressão às leis de Deus, naquilo que de mais sagrado o espírito recebe como instrumento evolutivo, seu corpo. O suicídio é uma insubordinação à lei. Uma capítulo à parte nos traumas do perispírito, pois nele a vontade deliberada de praticar o ato, de mutilar o corpo e retirar do espírito a sua eterna e inextinguível chama, ato deslocado do qual o infrator não consegue evadir-se sem macular-se profundamente. Como a deliberação para traduzir-se em tragédia, é antecipada pela luta da consciência entre capitular ou resistir, como em nenhum instante ninguém está desamparado dos recursos divinos através da ajuda dos benfeitores espirituais, como tudo é tentado por parte da vida para lhe conservar na memória o ânimo e a coragem superando um instante depressivo pelo fortalecimento da autoestima, e ainda assim ele capitula. Os enfermeiros divinos não podem salvaguardar um perispírito que em si mesmo contém a ordem de implosão. Nos suicídios o perispírito não está imune às dolorosas mutilações orgânicas a que se condena, de vez que sendo o espírito carrasco de si mesmo, desertor do campo de lutas, renegado, pois que abandona a fé em seu Criador, custa-lhe colocar a consciência em ordem para recuperar tamanho prejuízo causado a si mesmo. As imagens colocadas em tela foram retiradas da mente de pessoas que passaram pelo acidente. Mas, as pessoas que estavam no avião não sabiam da presença de enfermeiros a bordo. De onde surgiram essas imagens, de vez que os passageiros não as tinham registrado em suas mentes? Os espíritos podem retirá-las do éter. Mas aqui presentes, encontram-se enfermeiros que a tudo assistiram. As imagens em parte saíram de suas mentes. Como se retira imagens gravadas no éter? O vegetal retira do ar o gás carbônico para fazer a fotossíntese. Ele tem a sua maneira de materializar o alimento. Como isso é um procedimento inerente ao vegetal, retirar imagens do éter é um procedimento inerente ao espírito. Entendeu? Claro que não. Você não pode ir além do que não conhece. São técnicas avançadas que eu não conseguiria explicar para você, mesmo com a aquiescência dos técnicos. Veja, tenho visto aqui um espírito colocar a mão sobre a cabeça de outro, e de lá retirar imagens de sua vida, usando técnicas de magnetismo pessoal. Apenas veja os efeitos, eles conhecem a causa. O máximo que consigo entender é que eles fabricaram essa tela onde assisto ao filme, com fluidos retirados do cosmo e do ectoplasma que cedi. Como as imagens passam da mente deles ou do éter, para a tela, aí já não entendo nada. Iremos agora a outro pavilhão a fim de observarmos perispíritos, vítimas de radiações nucleares. Já os vejo. Apresentam-se com profundas chagas. Foi um desencarne coletivo ligado ao karma daquele povo. Hiroshima. Como acidente de vastíssimas proporções, a retirada de perispíritos antes do acidente restringiu-se a casos isolados, levando-se em conta os méritos de cada um. Noto que as células perispirituais foram lesadas pela radiação. Alguns não desencarnaram de imediato, passando a arrastarem-se penosamente durante dias, semanas, sofrendo a destruição de suas células físicas, impressionando-se mentalmente, formando cristalizações demoradas. As lesões com feridas profundas, pondo à mostra as partes ósseas, instalarão-se fundo na mente de muitos deles. Milhares já reencarnaram e outros continuam em tratamento. O panorama que vejo é por demais tristonho. Pessoas muito magras, umas com lesões cerebrais, como se a cabeça estivesse sem o cérebro, outras com o cérebro aparentando geleia. Esse órgão parece ter sido duramente atingido pelas radiações. Os pacientes estão passando por um acoplamento de células cerebrais, com finalidade de restaurar esse órgão. Os que ficaram em estado de alienação profunda foram separados dos demais, para não prejudicá-los, alucinando-os também. O tratamento aqui é bem específico. O espírito é prostrado e encaminhado aos departamentos para projeção e desenho dos órgãos afetados.
Vejo um rapaz portando grande ferimento, tendo o osso da perna à mostra. Observo o curativo ministrado pelos enfermeiros. Eles analisam a ferida, e notando-a limpa, sem pústula, colocam sobre ela um pó esbranquiçado e algo gelatinoso. O pó torna-se aderente, e sob a ação mental desses enfermeiros, parece confundir-se com o tecido ulcerado do paciente. A ferida aparenta entrar em processo de regeneração. A pele não fica totalmente restaurada, mas encena um princípio de cicatrização. Quando os enfermeiros se retiram e o rapaz relembra a cena que viciou a sua mente, a ferida volta a abrir. O instrutor, sempre atento, explica que superado esse impasse, a cristalização da ideia, o processo cicatrizante se instalará em definitivo sobre os ferimentos. Alguns levarão sequelas físicas para as reencarnações futuras, devido ao fato de suas fichas kármicas acusarem grande envolvimento em episódios que marcaram outras pessoas com dor e sofrimento. Esses, julgados e condenados por suas próprias consciências, não logram forças para a regeneração perispiritual completa. Esses espíritos se encontram nesse estado desde 1945, quando sofreram um acidente. Sim. O tempo para o espírito não é regulado pelo relógio terreno. A vontade bloqueada torna a ação obstruída. O tempo passa sem tecer os fios da saúde, para quem se deixa paralisar na própria enfermidade. Segunda visita. Estou fora do corpo é dia. Que sensação estranha é saber que estou aqui durante o dia e meu corpo está aí, que é a noite. O céu está bem azul, contrastando com o verde da relva. Estou flutuando com Rose, aproximadamente 3 metros do solo. A sensação é a de se estar em uma câmara sem gravidade. Sinto-me bem leve, o traje é uma roupa suave, como uma camisola azul clara. Tão macia que o vento faz flutuar. Rose dá a minha mão e partimos assim flutuando para as observações que nos esperam. Estamos pousando. É um prédio com vigorosas colunas e uma delicada escada de acesso. Ao seu redor, frondosas árvores. Este local faz parte de uma colônia de refazimento, para espíritos que, enquanto encarnados, foram mutilados em seus corpos. As mutilações a que me refiro foram involuntárias, causadas por acidentes nos quais eles foram vítimas. Todavia, tais eventos causaram forte impressão em suas mentes, afetando seus perispíritos. Todos eles são conscientes de que já desencarnaram e que aqui fazem uma terapia intensiva para romper o bloqueio mental que lhes causa embaraços. Estou entrando. O ambiente é maravilhoso. O clima é comparável ao de um ar-condicionado gostosamente regulado. O ambiente natural tem um aroma levemente perfumado. Encontro-me em uma sala com cadeiras em semicírculo, onde posso assistir à aplicação de uma terapia de grupo. Alguns espíritos, homens, mulheres e até crianças, pois que vejo uma de aproximadamente 12 anos, se exercitam sem afobação. A criança traz um braço ressecado devido a uma grande queimadura que lhe dilacerou o tecido epitelial, tornando-o liso e grosseiro. Vamos estudar esses casos, diz Rose. O método que está sendo utilizado é o da conversação. Existe uma espécie de mentor, que orienta cada um em particular. Primeiro comenta-se o caso específico de alguém, e todos observam atentamente, de vez que os problemas se assemelham, embora tenham ocorrido em situações diferentes. Aqui todos conhecem a sua história atual e anterior, ou seja, o que lhes aconteceu, como e por que foram atingidos, mas ainda há bloqueio. A garota foi escolhida para falar. Ela morava em uma fazenda, onde em determinada época do ano se ferviam em grandes tachos, o mel para fazer puxa-puxa. Ao mexer em um deles, derramou líquido fervente sobre seu braço. O choque foi tão forte, que ela registrou no perispírito a queimadura. Esse registro mental, como uma fotografia petrificada, é a causa do seu braço mostrar-se carbonizado.
Ela passará pelo seguinte tratamento. Como as células perispirituais foram ressecadas devido à forte impressão e como ela pode restaurar esse tecido através da sua vontade educada, torna-se necessário desfazer a sua ideia cristalizada, liberando-a. Assim, através do seu poder mental e com a orientação dos técnicos, ela estará capacitada a promover a sua cura. Essa terapia é repetida diversas vezes, até que o espírito se convença de que pode ser o seu modelador. Agora a menina vai tentar alterar o quadro que se mostra em seu braço, pois para isso vem sendo exercitada. Rose diz que ela passou por uma aprendizagem, tal como uma criança memoriza o alfabeto, e que agora vai tentar ler algumas frases. A base do tratamento é a repetição, até que o aluno esteja apto a caminhar sozinho. A menina se concentra, e na sua mente, eu vejo uma imagem mental de um braço perfeito. Observo as duas imagens, a mental e a real. Ela inicia o processo de restauração pelas células, as mesmas que estudou e criou em separado através de exercícios. A garota fez esse estudo, conheceu um pouco de anatomia das células epiteliais e o formato dos epitélios simples e estratificados. Ela está mentalizando as células em cima do braço, fazendo um esforço mental na criação das mesmas. Meu Deus! Que coisa linda! Noto que alguns pontos do seu braço danificado começam a modificar-se pela formação de novas células. Mas apesar do esforço que nos emocionou, a criação não foi uniforme. Ficaram ainda espaços por preencher. O mentor vai ao seu encontro e diz: bom. Ótimo. Criaram-se muitas células. Em breve você terá condições de modelar todo o tecido avariado. A menina sorri. A instrutora diz que o que presenciamos foi um teste para aferição de sua capacidade plasmadora. Ela precisa treinar ainda mais. Agora observamos um senhor sexagenário. Ele traz à mostra um profundo corte na parte anterior do tórax. Vejo nítida cicatriz, que se estende da garganta até o umbigo. Esse paciente participava de um torneio em uma vaquejada, quando seu cavalo assustou-se, atirando mais adiante sobre uma cerca de arame, arrastando-o e rasgando-lhe o esôfago, o coração, o estômago e os intestinos. Ele tem plena consciência desse fato. Sua terapia é rever o acontecido, mentalizar os órgãos afetados e estudar um pouco da biologia desse sistema afetado. Como no caso anterior, devido à sua forte impressão mental, danificou os órgãos. Seu tratamento será por etapas. Primeiro ele se fixará em um único órgão até plasmá-lo perfeito, depois passará para o órgão seguinte. Ele agora está com a mente voltada para o coração. No seu coração há um pequeno corte, e ele precisa unir as fibras cardíacas, mentalizando essa união entre as mesmas. Começa então a mentalização e a pequena fenda vai se fechando. Ele parece muito contente, pois em breve poderá superar totalmente esse problema. Para o paciente plasmar qualquer órgão, é necessário primeiramente que ele aprenda a sua anatomia e fisiologia. Nesses casos que observamos, onde o espírito possui a consciência de sua problemática, ele precisa passar pela terapia grupal, e em particular, pelo estudo do órgão afetado. No entanto, as condições de estudo aqui são diferentes da didática terrena. Esse companheiro conheceu previamente o funcionamento do coração. Viu as fibras estriadas cardíacas, aurículas e ventrículos, tricúspide mitral. Como é então essa didática tão diferente da nossa? Eles não usam livros como nós. Estudam em moldes perfeitos. Espécie de livro vivo, onde vê, sente, observa o funcionamento, o que lhes facilita a aprendizagem, com consequente restauração. O coração onde ele exercitou-se é um órgão de modelação perfeita, onde ele sente a sua sensibilidade, pois que iguala-se a um órgão vivo. Então os que possuem condições de aprender pelo estudo promovem suas próprias modelagens, os que não possuem, recorrem aos técnicos. Exatamente.
A modelagem aqui também se opera pela função dos técnicos, quando existe a incapacidade do paciente. Entre esses incapazes estão alguns intelectuais, que apesar da cultura acadêmica que apresentam, estão contaminados com vibrações do derrotismo, negativismo ou por paixões inferiores que neutralizam qualquer ação criativa ou plasmadora da estética orgânica. Quando tentam, deformam-se cada vez mais, exigindo o concurso dos técnicos. Daí depreende-se que não são somente a cultura ou a inteligência os fatores básicos para a plasmação. Mas, deixe-me terminar o relato do senhor com a fenda cardíaca. Ele mentalizou o coração perfeito, e eu notei que a fenda desapareceu. No entanto, o mentor solicitou-lhe retornar à época do acidente. Ele sofreu um pouco com as lembranças e a fenda se abriu novamente. Apesar de encontrar-se mais treinado que a garota, ele ainda necessita educar as emoções. São muitos pacientes. Converso com eles. Dizem que já sabiam da nossa visita. Falam dos seus casos, mostram seus membros. Mas, não se afligem com isso. Repetem que são orientados como alunos. Existe um professor, mas a tarefa é do aluno. A experiência terminou. Todos estamos muito alegres. O professor nos abraça e agradece a nossa visita. Todos são tão amigos. Estou de volta. Terceira visita. Encontro-me no interior de uma casa, que em tudo se parece com uma maternidade. Vejo muitos berçários e crianças recém-nascidas. Sinto fortes vibrações no ambiente, como se as crianças sofressem e isso repercute em meu espírito. O instrutor explica que são crianças abortadas. Esses pequeninos passaram pela redução perispiritual e não tiveram condições de retornar ao tamanho natural. Aqueles são tratados como recém-nascidos, em incubadoras. Existem crianças abortadas com até 6 meses, quando o esquecimento e o aprofundamento do espírito na matéria, já bem pronunciados, dificultam o seu retorno ao estado anterior ao reencarne. O tipo de aborto e o tempo de gestação, muito contribuem para que a condição de bebê, após o aborto, seja irreversível. Estou observando uma delas. Coitadinhas. São tão indefesas. Estou com uma roupa apropriada, esterilizada, para observá-las. Uso luvas, máscara, bata, gorro e sapatos de pano. Elas devem ficar isoladas o mais possível de nossos fluidos, diz o instrutor. Este pequenino que observo tem entre 5 e 6 meses de gestação. Mostra a grande deformação no crânio, que apresenta-se perfurado. Chora constantemente, como se estivesse apavorado. Na verdade, relembra o instante em que o seu cérebro foi perfurado pela técnica abortiva. Ele está me causando um sentimento muito forte de piedade. Também existe uma mutilação em seu braço, que aparenta estar quebrado. Observo os detalhes. Vejo que é um corte, parecido com uma fratura. Esses espíritos passaram por acidentes, embora que provocados, e não estão em condições de efetuarem suas modelações. Noto que um dos tratamentos é o passe, que acalma a sensação de pavor. O tratamento básico consta de fluidoterapia e de vibrações amorosas das enfermeiras especializadas. O regime alimentar se reduz a substâncias à base de sucos de legumes e de outro vegetal que desconheço, sendo este utilizado na fabricação de um chá revigorante e ao mesmo tempo calmante. A alimentação é introduzida em seu intestino por uma espécie de sonda. O tratamento é intensivo. Vejo a enfermeira colocar a mão sobre a cabeça de uma delas, que grita convulsivamente. Então ela vai acalmando. Acalmando. Vamos para uma outra sala onde a criança com o crânio perfurado a que me referi foi transportada. 4 médicos a examinam e decidem por uma espécie de enxerto, colocando pequeninas porções em sua massa encefálica, em verdadeiro trabalho artesanal. No ferimento do braço, refazem o tecido epitelial. A pele dela é frágil, quase transparente. Após a superação dessa fase crítica,
Essas crianças irão crescer normalmente, como as nossas aí na Terra. Relatam então o que lhes aconteceu, na tentativa de afirmação